Oi, gente, tudo bem com vocês? Feliz aniversário à quarentena, ao isolamento, ao lockdown, a toda essa nossa nova vida que veio pra ficar. Rindo de nervoso pra não chorar aqui, né, gente? Mas, enfim, mais ou menos um ano atrás, eu fiz uma listinha de dicas de livros pra vocês lerem durante esse período de isolamento, com o tema da deficiência, né? E, né, com aquela triste ilusão de que seria só um mês, 2 meses no máximo e tal. Eu acho que já deu tempo suficiente de vocês lerem todos aqueles livros que tinham uns calhamaços por lá. E acho que nada mais justo do que a gente fazer uma nova lista, né? E eu quis juntar também um outro vídeo que eu fiz no ano passado, que eu gostei bastante, e acho que vocês gostaram também, tem bastante visualização, sobre escritores brasileiros que estão produzindo literatura aí agora, que estão vivos, quem a gente, sei lá, talvez esteja estudando na escola daqui uns 30, 40 anos. E eu tive que cortar muita coisa daquele vídeo, porque ficou gigantesco. Tanta gente boa produzindo hoje em dia que eu tive que cortar. Então, nesse vídeo, vamos unir o útil ao agradável, né? Listinha de dicas de livros de escritores brasileiros contemporâneos que tenham uma pegada aí bem imersiva para você esquecer um pouco do que tá acontecendo agora. Não são livros comfort read, assim, tá, gente? São livros para pensar também, mas que, pelo menos na minha experiência, na minha leitura, quando eu li esses livros, todos eles me tiraram bastante da realidade imediata. Então, eu acho que são livros legais pra gente ler agora. Apesar de não serem livros de evasão, né? De você ir para um mundo de fantasia, né? Todos eles refletem sobre alguma questão aí importante. Então é isso. Dicas de livros para ler no novo lockdown de escritores brasileiros contemporâneos, desta vez. Antes da gente começar, eu queria fazer um pequeno aviso, sei lá, um disclaimer. Porque é o seguinte, eu fiz essa lista e eu comecei a revisar a lista, ver se, né, tinha livros de vários tipos que agradassem vários tipos de leitores e tal. E aí eu percebi que não tinha muitos escritores negros, na verdade não tinha nenhum escritor negro. E aí eu fui pesquisar, né, escritores negros e eu percebi que eu preciso fazer um vídeo, né, apesar de eu ser aqui branquela transparente, eu já li muitos escritores negros. E dos contemporâneos, infelizmente, eu já falei na outra lista da escritora negra mais relevante no momento, que é a Conceição Evaristo, tá lá no outro vídeo. Aliás, assistam os dois vídeos que eu mencionei, estão aqui no link na descrição, linkados na descrição, beleza? Eu vou fazer um vídeo só sobre escritores negros na história do Brasil. Então calma, tá? Respira, porque vai ter um momento dedicado somente a eles. Aqui na lista tem várias mulheres, tem 2 pessoas LGBT, então, infelizmente não tem nenhuma pessoa com deficiência. Pois é, né? Pois é, gente. Então, não dá pra gente agradar a todo mundo. Então, é isso. Esse é o disclaimer. Vamos ao primeiro item da lista. O primeiro livro, ele é bem leve, são crônicas. Eu fiquei bem desconcertada no primeiro vídeo que eu fiz, que eu não consegui falar sobre crônicas, que é um gênero literário tão brasileiro, então vou abrir esse aqui falando de crônicas. É o livro Nu de Botas, do Antônio Prata. Ele tem um humor muito bom, muito leve, e você pode ler as crônicas em separado ou como uma história dele contando a infância dele e coisas engraçadas lá dos anos 80. Gente, é muito legal e é muito bem escrito, e é uma leitura divertidíssima e aquela coisa ácida da crônica, né? Tem o humor, tem o entretenimento, mas você sai com aquele desconfortozinho de estar pensando sobre algum assunto. Melhor crônica é desse tipo, né? O segundo livro da nossa lista é o 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Eu li esse livro vários anos atrás e eu fiquei bem feliz quando eu descobri que ele entrou para a lista do vestibular, né? Desse ano de 2021. E, né, significa que estamos aí progredindo dentro da academia, porque estamos colocando livros contemporâneos na lista do vestibular. A gente não para nos anos 50 e 60. O que é mais interessante desse livro é que ele mistura realidade e ficção. O acontecimento central desse livro é a morte de um antropólogo americano no Tocantins, enquanto ele estava fazendo um estudo, e ele morreu lá no meio da floresta amazônica e
matou-se a si mesmo, suicídio, tá? Nos anos 30, então faz muito tempo. E aí o Bernardo Carvalho pega esse evento, que não foi muito explorado, é uma coisa um pouco ali obscura e tal, e resolve investigar, né? Então ele mistura realidade e ficção, no próprio livro tem imagens, então ele mistura várias linguagens, é bem interessante. E tem bastante representatividade, né, do cenário amazônico, etc e tal. E a literatura da melhor qualidade, né, gente? Talvez seja um dos mais antigos daqui. Todos esses livros que eu vou falar são publicados de 2000, 2001 pra cá, tá bom? Então, né, terceiro milênio. Próximo livro da lista, ele é bem famoso. Ele é, né, quase um... Acho que dá pra dizer que é um best-seller aí, porque ele teve até adaptação em minissérie da Globo, que é o Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre, tá? Que é a representatividade LGBT, tá bom, gente? É um romance policial e histórico. Então a gente tem uma história que se passa nos anos 60. Dois meninos de, acho que mais ou menos uns 13, 12, 13, 14 anos, por aí, adolescência, começo da adolescência, encontram uma mulher morta. O Piratã, que é um personagem adulto, meio velho, que mora num lugar que é tipo um hospício, e eles vão meio que fazer ali o Sherlock Holmes da morte da Anitta, que é a mulher que morreu. E tem todo um background do Brasil dos anos 60, aquele momento ali entre as duas ditaduras, entre o Getúlio Vargas, que acabou em 45, e a ditadura militar, né, que a gente fala mais, que é de 64, tá? Então era um período que, nossa, o Brasil pra frente, o país do futuro, a fé na escola pública e tal. Tem toda uma questão racial também por trás. Ou pelo menos tem isso, né, aqui na minha lista. Tem esse livro que trata das questões raciais, apesar de ser escrito por um cara branco. É o melhor tipo de entretenimento, que é aquele que te faz pensar, te tira da sua zona de conforto e te faz querer virar a próxima página pra descobrir quem é o assassino, né? Enfim, é muito legal esse livro, já li 2 vezes. E a série também, eu gostei demais da minissérie. Me digam aqui nos comentários se vocês já viram a minissérie, o que vocês acharam. Ah, e já que estamos pedindo pra comentar, sigam aqui no canal, por favor. Estamos crescendo cada vez mais. Me digam se vocês querem mais listas de livros, listas temáticas, resenhas, o que vocês querem que eu leia, do que vocês querem que eu fale, seja sobre inclusão, sobre deficiência ou sobre literatura. Tenho curtido mais fazer vídeos sobre literatura, mas enfim, né? Vida que segue, a gente continua com os 2 temas. Sigam no Instagram, @filapreferencial. E deixa o like aqui no vídeo para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e a divulgar aqui o canal, beleza? Que o YouTube entende que você curtiu, que você gostou desse conteúdo, então ele manda para mais pessoas, tá? O próximo livro da nossa lista, talvez eu nem precisasse indicar aqui, né? Vocês talvez saibam que ele é escritor, porque ele, enfim, é uma grande celebridade brasileira. Mas esse livro dele eu gosto demais e eu acho que é ótimo para ler nesse período que estamos vivendo agora. Que é o Leite Derramado do Chico Buarque, ele mesmo. Já ganhou vários jabutis, etc e tal, um artista versatilíssimo, nem sei se dá pra dizer essa palavra, enfim. Bom, Leite Derramado é um livro que, pra mim, ecoa muito, tem muito de Machado de Assis, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, porém de uma maneira moderna, né? A gente tem o protagonista que é o seu Eulálio, aliás, adoro esse nome, Eulálio. E aí os filhos dele vão todos variações de Eulálio, né? Maria Eulália, Eulalinha, Eulalinho, enfim, os Eulálios. E ele traça a história da família dele, desde lá um barão do Império, lá no século XIX, passando por várias gerações, passando pela dele, pelos filhos deles, netos deles, bisnetos e tal, até chegar a acho que é tataraneto, não sei, dele, que é um garotão lá do Rio de Janeiro e tal, e a gente vê a evolução da cidade do Rio de Janeiro, o lugar onde antes tinha a casa da família rica dele, hoje é uma favela, sabe? E é um romance que fala muito sobre a história do Brasil, consegue abarcar 2 décadas de história do Brasil, seguindo aí o fio dessa família. E fala muito, sim, sobre decadência, um grande tema, sobre a relação dele com a esposa, que ele tem uma mulher lá
uma relação bem conturbada e interessantíssima de se ver acontecer, né? E o que eu acho mais legal, assim como na obra do Machado, é o narrador pouco confiável, né? Um velhinho, bem velhinho, que tá ali à morte na cama do hospital e ele conta a história pra neta, pra enfermeira, pra quem quiser ouvir. Ele vai contando, é um discurso meio desarticulado e totalmente parcial. Eu acho incrível, melhor do Chico Buarque, o Leite Derramado, na minha opinião. A próxima dica... eu tô me sentindo muito importante agora, gente, porque eu conheço a autora, ela foi minha professora e uma grande mentora aí da minha escrita, que é o Resta Um, da Isabela Noronha. Saudades da Isabela. E eu achei ele um livro incrível, mas pra quem tá bem de saúde mental, tá, gente? Porque, assim, é pesado, tá? Deixa você desesperado, ok? Mas não é um desesperado que tem a ver aí com o que a gente tá vivendo, tá? É um outro tipo de desespero. Por quê? Porque tem a ver com crianças desaparecidas e que é um assunto muito pouco tratado, que tem muitas crianças que simplesmente somem e desaparecem e a gente não sabe o que acontece, né? Então a gente tem a história da Lúcia, que é uma professora de matemática, que a filha dela, um belo dia, puf, sumiu, né? Foi pra casa da amiga, não voltou mais, que é a Amélia, a filha dela, né? E aí ela segue lidando aí com o que acontece com essa filha e ela tenta lidar com isso e tudo mais. Ela vai meio que... Isso vai meio que enlouquecendo ela, né? Esse não saber o que aconteceu com a filha, que vai se arrastando, se prolongando e se complicando. E acho que basicamente é isso. O resto vocês vão ter que descobrir sozinhos. Mas eu adoro a maneira como a Isabela inclui a matemática, que é uma coisa super importante para essa protagonista, né? E é também a metáfora da fruta, dos frutos, né? De você gerar frutos e aí os frutos apodrecem, né? Porque eles... Chega uma hora que eles não existem mais. E eu acho, assim, belíssimo o livro, mas como eu disse, pra quem tá com saúde mental, tá? Porque é levemente desesperador. Próxima dica é um classicão da literatura contemporânea, também um pouco mais antigo, já tem mais de 20 anos, que é o Dois Irmãos, do Milton Atum. Esse livro me devorou quando eu li. É incrível, acho que já teve até novela também da Globo, alguma coisa assim. Que é, bom, vamos lá. Ele é narrado pelo filho da empregada desta família de origem árabe, vivendo em Manaus, tá? Então, o filho da empregada, ele tenta, durante o livro, entender a dinâmica daquela família e quem é o pai dele, né? Porque a empregada, enfim, a gente sabe que, né, as mulheres empregadas domésticas sofrem bastante abusos e tal, né? Enfim, um assunto bem complicado. E ele sabe que o pai dele é alguém daquela família, que ele é parte da família de alguma forma, né? Mas ele não sabe quem é o pai dele. A gente tem como tema principal, né, que já tá no título, as disputas entre os dois irmãos da família, os dois filhos, né? Tem uma filha também, mas os principais são os dois gêmeos, que são o Mário e Jacob. Acho que é assim que se fala, não sei. Tem um Q, Y-A-Q-U-B, deve ser Jacob. São parênteses. Eu não sabia muita coisa sobre Manaus e sobre a colonização de Manaus. E foi muito interessante ler esse livro, né? O Milton Atum, ele é amazonense. E essa família árabe no meio de Manaus, que a gente imagina que, né, mais uma coisa brasileira e, né, muito coisa indígena e floresta, etc. Preconceito aí, ó, da gente de São Paulo. Mas aprendi muito lendo esse livro sobre Manaus e a história, né, de Manaus e a experiência de viver nessa cidade tão diferente que é Manaus, né? Acho que diferente de tudo, Manaus. Um lugar incrível. Já tive a oportunidade de visitar, mas faz muitos anos. Fechando parênteses, fala sobre as dinâmicas tóxicas familiares, também sobre decadência dessa família. E também aí fica alerta de gatilho, porque tem coisas aí, né? Tem incesto, tem as coisas meio babadas aí. Sobre, né, abusos femininos, abusos psicológicos, familiares, né? Entrelaçados todos com essa questão de gênero e com a história e a política do país.
Minha próxima dica é mais uma bem forte de representatividade LGBT. É uma leitura bem recente que eu fiz, que eu simplesmente amei, que é o Amora, da Natália Borges Polesso. Aliás, sigam ela no Instagram. Ela é maravilhosa no Instagram, ela posta muito. E ela é uma escritora bem jovem, e esse livro dela são contos, todos focados em mulheres lésbicas. Então, os diversos níveis da experiência de mulheres não héteras. Não héteras, aí tá. E esse livro tá fazendo bastante sucesso no exterior. Muito sucesso, se você pensar em quantos escritores brasileiros são lidos, né, aqui no exterior. O Amora foi, inclusive, indicado na revista da Oprah, com uma dica literária. E é simplesmente melhor literatura, de melhor qualidade. A escrita dela é muito precisa, muito expressiva. E tem um conto que eu queria até, enfim, focar em algum momento aí, que tem uma personagem PCD lá dentro, tá? Ela é lésbica e PCD, ela não tem uma das mãos. Talvez seja uma metáfora, né, para as pessoas LGBTs que não podem demonstrar o afeto em público. E a coisa mais básica é segurar a mão. E ela não tem uma das mãos. E é aquela coisa que eu falo, né? Você pode usar a pessoa com deficiência como uma metáfora. Deve, inclusive. Queremos estar em tudo, inclusive nas metáforas. Mas tem que ter um reconhecimento da experiência. E a Natália reconhece essa experiência. Eu acho incrível. É maravilhoso esse livro. E consegui conectar os meus dois assuntos aqui em algum momento no vídeo. Eu sempre fico feliz quando eu consigo fazer isso. Bom, enfim, vamos para o nosso último livro da lista, que provavelmente é uma das leituras que mais me mudou dessas listas aqui e que eu li assim, também me devorou demais, amei, que é O Passageiro do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo. Talvez você conheça, quem presta atenção aí nos nomes de tradutores de livros, o Rubens Figueiredo, ele é um tradutor bem ativo. Ele já traduziu muita coisa do russo, inclusive ele é tradutor desses autores aí, Dostoiévski e assemelhados. E esse livro, o que eu acho mais legal dele é que ele se passa dentro de uma viagem de um ônibus do centro para a periferia, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Não conheço o Rio o suficiente para dizer aqui os bairros, mas se passa dentro daquele período que o cara tá dentro do ônibus e ele vai relembrando e refletindo a partir de tudo que tá ali se passando dentro do ônibus, né? E é sobre a violência, basicamente. É um livro sobre a violência das metrópoles e particularmente do Rio. E de uma forma muito fina, sutil, assim, sabe? Não é aquela coisa, vamos falar sobre deficiência, então vamos para a favela, vamos para, sabe? Não é aquela coisa óbvia, é uma coisa muito refinada que ele faz ali, uma análise muito nuançada, né? Ele tem muitos nuances, não é uma coisa preto no branco, né? É simples, assim. Que a gente sabe que a questão brasileira, um todo, não é simples, né? Falei de muitos livros que falam sobre a história do Brasil aqui, e eu acho que é importante a gente refletir e ter conhecimento e ampliar os nossos horizontes, né? Nesse momento, independente do que está acontecendo lá fora, a gente aprofundar o que a gente sabe sobre o nosso país, para quem sabe um dia a gente olhar para fora da janela, para o nosso presente e ter mais bagagem para avaliar o que está acontecendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês querem mais listas temáticas. Já disse, né? O que vocês querem que eu leia? Posso ler. Tô a fim de ler 1984 pra falar sobre Big Brother. Não especificamente sobre Big Brother, mas enfim, sobre essa coisa da sociedade do espetáculo e a vigilância, etc. Tô com vontade de falar sobre o Pintacilgo, que é um livro que eu amo, e vou ter que ler agora pela terceira vez na minha vida. Quem sabe o Pintacilgo, quem sabe, né? Quem já viu na prateleira da literatura sabe que é um calhamaço, e eu já li 2 vezes aquela desgraça e me tiro o sono todas as vezes. Mas é de uma autora americana, então não entra aqui na lista, no caso. Fica a dica, tá, gente? Se alguém quiser abrir aí, o Pintacilgo é maravilhoso. E acho que é isso. Sigam lá no Instagram, @filopreferencial, se inscrevam no canal.
Deixem o like no vídeo e assistam outros vídeos do canal, gente. Tem muita coisa aqui, tem muita dica. Assistam os vídeos que eu mencionei aqui e lives literárias que também tem por aí. É isso. Um beijo. Espero que vocês aproveitem, na medida do possível, mais um período de regras bem rígidas de isolamento. Vamos todo mundo respirar fundo e fugir pro mundo da literatura, ok? Até a próxima.